O aniversário que não acabou. O homem que não queria ser visto. Carlos Vilela tinha 42 anos e uma habilidade rara, passar despercebido. Não por ser invisível, mas porque sua presença era como um móvel antigo numa sala cheia, ninguém reparava nele a menos que tropeçasse. Baixo, de ombros estreitos e cabelo castanho já entremeado por fios brancos, ele trabalhava como contador numa pequena empresa de logística em Curitiba. Gostava de números porque eles não mentiam, não julgavam, não faziam drama. Sua mulher, Marisa, era o oposto. Alta, ruidosa, com risadas que enchiam a casa e opiniões que enchiam qualquer conversa. Eles se casaram há 15 anos, depois que ela engravidou de Lucas, hoje com 14 anos, um adolescente quieto que herdara o jeito reservado do pai. A sogra de Carlos, Dona Neide, completava o quadro familiar. Uma mulher de 68 anos, viúva, doninha de um salão de beleza no bairro Água Verde e especialista em transformar qualquer jantar em um tribunal. Carlos não odiava a sogra, apenas a temia. Porque Neide tinha um dom, descobrir segredos e usá-los como moeda de troca. E naquele sábado 12 de outubro, dia do seu aniversário de 68 anos, ela decidirá gastar tudo o que tinha. 2. O presente envenenado. A festa foi no salão de beleza, decorado com balões dourados e uma mesa farta de salgados que Marisa passará a manhã preparando. Carlos chegou atrasado como sempre, depois de ficar até tarde no escritório revisando planilhas. Quando entrou, o salão já estava cheio. Tias, primos, vizinhos, clientes de Neide. E ele? Rafael Moraes, 35 anos, morava no apartamento 302 do prédio ao lado do deles. Divorciado, personal trainer, dono de um sorriso fácil e um corpo que chamava a atenção até das mulheres casadas. Carlos o cumprimentou com um aceno seco, como fazia meses, desde que Rafael se mudará para o bairro. Oi, Carlos. Tudo bem? Rafael estendeu a mão, apertou a dele com firmeza demais. Tudo. Carlos retirou a mão como se tivesse encostado em algo quente. Marisa o chamou para ajudar a servir os convidados. Enquanto enchia copos com refrigerante, ouviu risadas altas vindo da mesa onde Neide reinava. Ela estava contando alguma história, como sempre, gesticulando com as mãos cheias de anéis. Carlos não prestou atenção, até que ouviu seu nome. E aí, gente, adivinhem quem eu peguei saindo do prédio do Rafael às 5 da manhã semana passada? O salão ficou em silêncio. Até o som do ar-condicionado parecia mais alto. O Carlos. Neide sorriu, como se estivesse revelando o vencedor de um concurso. Com a camisa pelo avesso e um cheiro de perfume que não era o da Marisa, claro. Carlos sentiu o copo tremer em sua mão. O refrigerante derramou sobre a toalha da mesa, manchando o branco de marrom. Todos olharam para ele. Marisa com os lábios entreabertos. Lucas com os olhos arregalados. Rafael imóvel com uma expressão que Carlos não conseguiu decifrar. Mãe, que história é essa? Marisa riu nervosa como se fosse uma brincadeira. Pergunta pro seu marido, minha filha. Neide tomou um gole de vinho. Ou pro Rafael. Os dois podem confirmar. Carlos abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque era verdade. 3. A verdade que não deveria existir. Não era um caso. Não exatamente. 3 meses antes, Carlos voltava do trabalho quando viu Rafael no corredor do prédio, tentando consertar uma torneira que vazava. Ofereceu ajuda, afinal, era bom com ferramentas. Rafael aceitou, agradeceu, convidou-o para tomar uma cerveja depois. Uma coisa levou a outra. Conversas no corredor, cafés na varanda de Rafael, confissões sobre solidão. Carlos nunca tinha beijado um homem. Nunca tinha querido beijar um homem. Mas uma noite, depois de muita cerveja e um desabafo sobre como se sentia invisível até para a própria mulher, Rafael o beijou. E Carlos não se afastou. Não foi paixão. Foi alívio. Alguém que o via. Eles se encontraram mais 3 vezes. Sempre de madrugada, sempre com a desculpa de tomar um café. Rafael nunca pressionou por mais. Carlos nunca ofereceu. Até que, na última vez, Neide os viu. Não os flagrou beijando, não os pegou na cama, apenas os viu saindo do prédio juntos, às 5 da manhã, com Carlos ajustando a camisa como se tivesse vestido às pressas. Ela não falou nada. Guardou a informação como um tesouro. Até aquele aniversário. 4. O desmoronamento. Marisa chorou no banheiro do salão. Lucas fugiu para a rua, sem dizer para onde ia. Os convidados murmuravam, alguns com pena, outros com morbidez. Rafael sumiu sem se despedir. Carlos ficou parado no meio do salão, como uma estátua em um museu de horrores. Neide se aproximou, sorrindo. Não fique assim, Carlos. Todo mundo tem seus segredos. Ela passou a mão no seu braço. Agora você sabe como é ser visto. Ele não respondeu.
Saiu andando sem rumo até chegar ao Parque Barigui. Sentou-se num banco vazio, sob uma árvore cujas folhas começavam a cair. O outono em Curitiba era assim, bonito e melancólico. Seu celular tocou. Era Marisa. Carlos, a gente precisa conversar. A voz dela estava rouca. Eu sei. Ele olhou para as próprias mãos. Mas não hoje. Você e o Rafael. Não é o que você tá pensando. Mentira. Era exatamente isso. Então o que é, Carlos? Porque a minha mãe não mentiria sobre uma coisa dessa. Ele fechou os olhos. Poderia explicar. Poderia dizer que não era um caso, que era apenas uma fuga. Que ele não era gay, não era bissexual, era só um homem perdido que por algumas horas se sentiu menos sozinho. Mas não adiantaria. Eu vou embora, Marisa. As palavras saíram sem que ele planejasse. Não hoje, não amanhã, mas em breve. Você merece alguém que não te faça passar vergonha. E o Lucas? Carlos sentiu o peito doer. Eu vou sentir falta dele todos os dias. Marisa desligou. Ele ficou ali no banco até anoitecer. 5. O final que não foi feliz. Uma semana depois, Rafael bateu à sua porta. Eu tô indo embora. Ele segurou uma mala. Mudando para Florianópolis. Minha irmã arrumou um trabalho para mim lá. Carlos assentiu. Foi por causa do que aconteceu? Não. Rafael sorriu, triste. Foi porque aqui não tem mais nada para mim. Eles se olharam. Não houve abraço, não houve beijo, não houve promessas. Apenas um silêncio cheio de coisas não ditas. Cuida de você, Carlos. Você também. Rafael foi embora. Carlos ficou. Marisa não o expulsou. Não gritou, não quebrou pratos. Apenas passou a tratá-lo como um fantasma, algo que existia, mas não merecia atenção. Lucas parou de falar com ele. Neide, é claro, adorava a situação. 3 meses depois, Carlos alugou um quarto minúsculo no centro, perto do trabalho. Levaria tempo para conseguir um divórcio. Levaria mais tempo ainda para perdoar a si mesmo. Na véspera do Natal, recebeu uma mensagem de Marisa. O Lucas quer saber se você vem amanhã. Só ele. Eu não tô pronta. Carlos respondeu, diga pra ele que eu tô doente. Ano que vem, talvez. Mas ambos sabiam que não haveria um ano que vem. Às vezes, a verdade não liberta. Às vezes, ela apenas quebra tudo que já estava rachado. E Carlos finalmente estava visto. Mas não do jeito que queria. O peso das coisas que não se dizem. O quarto no centro cheirava a mofo e café requentado. Carlos aprendeu a dormir com o barulho dos ônibus na Avenida Rio Branco, com os gritos dos ambulantes às 5 da manhã, com o cheiro de urina que subia pelo corredor. Era melhor do que o silêncio da casa que já não era sua. No trabalho ninguém perguntava. Ninguém comentava. Ele havia se tornado aquele homem que as pessoas evitavam sem saber por quê, como se a traição fosse um cheiro que grudava na pele. Até o ascensorista que antes trocava piadas sobre futebol, agora apenas acenava com a cabeça, distante. Uma tarde, enquanto organizava pastas no arquivo morto, Carlos encontrou uma foto antiga, esquecida entre documentos de 2012. Era ele, Marisa e Lucas na praia, os 3 sorrindo, o menino com um balde de plástico cheio de conchas. A areia grudava nos pés de Marisa e ela ria, reclamando. Carlos lembrava do som daquele riso alto sem vergonha, como se o mundo fosse deles. Guardou a foto no bolso sem pensar. Depois, em casa, rasgou-a em pedaços tão pequenos que doía nos dedos. Não chorou. No carnaval, a cidade explodiu em glitter e cerveja. Carlos ficou no quarto, ouvindo os blocos passarem lá embaixo, a multidão cantando Eu Só Quero É Ser Feliz. Ele tomou 2 latas de Skol morna e tentou ler um livro, mas as letras dançavam. À meia-noite, o celular vibrou. Número desconhecido. Você tá vivo? Era a voz de Débora, a irmã de Marisa. Não falavam desde o velório do pai dela 2 anos antes. Por quê? Respondeu seco. Porque o Lucas sumiu. O estômago de Carlos virou. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu. O quê? Ele não foi pra escola hoje. Marisa tá fora de si. Achei que, sei lá, que você ia querer saber. O telefone escorregou de sua mão. Carlos o pegou de volta, os dedos trêmulos. Ele tá onde? Ninguém sabe. A mochila dele tá aqui, o celular também. Só levou a carteira com os trocados. Carlos não se despediu. Correu para a rua, esbarrando em foliões bêbados, ignorando os xingamentos. Pegou o primeiro táxi que passou, jogando notas amassadas no banco. Marisa estava sentada na escada do prédio, os cotovelos nos joelhos, as mãos cobrindo o rosto. Quando viu Carlos se aproximar, não reagiu. Só balançou a cabeça, como se dissesse não adianta. Você procurou no parque? Perguntou ele, ofegante. Sim. Na casa da Neide?
Ela o olhou então, os olhos vermelhos, a boca um risco fino. Você acha que eu não pensei nisso? Carlos engoliu a resposta. Não era hora. Eu vou achar ele, disse e entrou. O apartamento estava igual. Os mesmos quadros, o mesmo cheiro de sabão. Só que agora havia um vazio onde antes havia risadas. Carlos foi direto ao quarto de Lucas. A cama estava desfeita, o lençol amassado como se alguém tivesse rolado nele por horas. Sobre a escrivaninha, um bilhete. Não aguento mais ouvir vocês dois respirando sem falar nada. Vou para um lugar que não dói. Não tinha assinatura. Não tinha destino. Carlos sentiu o chão sumir. Ele conhecia aquele tipo de dor. Aquela que não vem de fora, mas de dentro, como um osso quebrado furando a pele. E então ele soube. Sabia exatamente onde Lucas estava. O peso do silêncio. A estrada para o sul era um corte aberto na carne da noite. Carlos dirigia com os nós dos dedos brancos no volante, o farol alto devorando a escuridão em pedaços irregulares. Não havia placa indicando o Lago das Sombras, o nome era uma piada local. Um aviso disfarçado para quem não pertencia àquele pedaço de terra onde a água engolia mais do que refletia. Mas ele conhecia o caminho. Conhecia porque anos atrás, um menino de 10 anos havia lhe mostrado, sibilando entre dentes faltantes. Aqui quando a gente gruda a orelha na pedra dá para ouvir o mar, mesmo longe. Lucas tinha rido na época, como se o mundo todo fosse um segredo que só eles dois dividiam. Agora, o riso daquele menino era uma faca enterrada nas costelas de Carlos. Ele estacionou o carro onde a estrada virava cascalho, e o silêncio que o recebeu não era vazio, era esperando. As árvores, retorcidas como dedos de velha, sussurravam algo que o vento não queria levar. Carlos desceu, e seus pés afundaram na terra úmida. O cheiro de algas podres subiu-lhe pelas narinas, misturado a outra coisa, fumaça. Não de fogueira, mas de algo queimando por dentro como pano embebido em álcool. Seguiu o trilho estreito até a beira do lago. A superfície da água estava tão lisa que parecia um espelho rachado. E lá, sentado sobre a pedra plana onde outrora haviam colado as orelhas, estava Lucas, ou o que restava dele. O jovem não se virou. Seu corpo estava encolhido, os ombros tremendo não de choro, mas de uma tensão tão intensa que parecia que a qualquer momento ele iria estourar. Ao seu lado, uma mochila aberta exibia latas de tinta spray, um caderno com páginas arrancadas e uma garrafa de vidro cheia de um líquido escuro que brilhava como óleo. Você veio, disse Lucas, a voz tão baixa que poderia ser o vento. Achou que eu ia pular? Carlos não respondeu. Sabia que a pergunta não era sobre o lago. Eu só queria que doesse fora, continuou o rapaz, finalmente virando o rosto. Seus olhos não estavam vermelhos de chorar, mas de queimar, as pupilas dilatadas, as íris cortadas por veias inchadas, como se algo tivesse rasgado por dentro. Cada vez que eu fecho os olhos, ouço a voz dela dizendo você é igualzinho a ele. Cada vez que eu respiro, sinto o cheiro daquele quartinho de hospital. Cada vez que... Ele engoliu o resto, e seus dedos se fecharam em punhos tão apertados que as unhas desenharam meias luas de sangue nas palmas. Eu não sou nada igual, sibilou. Eu não vou apodrecer devagar. Carlos se aproximou devagar, como quem se chega a um animal ferido. Não para acalmar, mas para entender a ferida. E então viu, nas costas da mão de Lucas, tatuado com caneta esferográfica e sangue seco, um símbolo que não pertencia a nenhuma gangue, nenhuma seita, era um mapa. Linhas tortas que se cruzavam em espiral, terminando em um ponto marcado com um X. O que é isso? Perguntou, embora já soubesse. Lucas riu, um som que não tinha humor, só dentes. É onde eles guardam as coisas que não querem que a gente lembre. Ele apontou para a garrafa ao seu lado. Isso aqui? É memória. Memória pura. Roubei do porão da casa da vovó. Ela guardava desde antes de eu nascer. Dizia que era remédio para a alma, mas é veneno. O melhor tipo. Carlos sentou-se na pedra ao lado dele, sentindo o frio da pedra atravessar a calça. Não perguntou quem eram eles. Não perguntou como Lucas havia descoberto. Algumas coisas, quando ditas em voz alta, ganhavam forma, e formas assim devoravam. Você não precisa fazer isso, disse, finalmente. Não preciso, Lucas corrigiu, pegando a garrafa. Eu quero. E antes que Carlos pudesse impedi-lo, ele destampou o vidro e levou aos lábios. O primeiro gole foi um suspiro. O segundo, um grito abafado. Quando a garrafa caiu de suas mãos, quebrando-se contra as pedras, os olhos de Lucas não eram mais seus. Eram buracos, janelas para algo que olhava de volta. Sua boca se abriu, e o que saiu não foi palavra, mas um som, uma vibração que fez a água do lago tremer em ondas concêntricas, como se algo enorme tivesse batido na superfície do outro lado. Carlos recuou, o coração martelando contra as costelas.
porque agora ele via também. Na margem oposta, onde a neblina se enrolava como serpentes, figuras se moviam. Não pessoas. Silhuetas, corpos alongados, membros que se dobravam em ângulos errados, rostos que eram só bocas e mais bocas, sussurrando em coro. Você nos chamou. Finalmente. Lucas sorriu. Um sorriso que não era dele. Eles vão me levar, disse a voz agora em camadas como folhas secas sendo esmagadas. E dessa vez, ninguém vai me trazer de volta. Carlos não pensou. Agarrou o braço do rapaz, e o contato queimou como gelo. A pele de Lucas estava muda, sem pulsar, sem calor. Só então percebeu. O bilhete não era de despedida. Era um aviso. Não aguento mais ouvir vocês dois respirando sem falar nada. Porque eles estavam sempre ouvindo. E agora eles tinham vindo buscar. O silêncio que grita. A mão de Carlos tremia, mas não soltou. Não importava se a pele de Lucas estava fria como mármore ou se seus dedos pareciam se fundir aos do outro, como se os dois fossem uma só coisa podre. Ele puxou com força, arrastando o corpo inerte para longe da beira do rio, onde a água negra lambia as pedras como uma língua faminta. Você não vai a lugar nenhum, cuspiu, a voz rouca de raiva e algo mais, algo que não tinha nome. Lucas riu. Ou melhor, algo riu através dele. Um som úmido, como ossos sendo mastigados devagar. Você acha que é você quem decide? A cabeça do rapaz girou em um ângulo impossível, os olhos agora dois poços sem fundo. Eles estão em todo lugar. Nas paredes. Debaixo da sua cama. Dentro do seu peito, quando você acorda suando às 3 da manhã e não sabe por quê. Carlos sentiu o gosto de metal na boca. Ele sabia. Sabia porque também ouvia às vezes quando o silêncio ficava muito cheio. Um cochicho no ouvido quando não havia ninguém. O rangido de uma porta que não existia. Mas ele tinha aprendido a ignorar. Até agora. Então Lute rosnou sacudindo Lucas como se pudesse arrancar a coisa que o habitava. Se tem alguma parte sua aí dentro, Lute, caralho. Por um segundo, algo mudou. Os dedos de Lucas se contraíram. Uma lágrima escura, quase preta, escorreu de seu olho esquerdo, queimando a pele ao cair. E então, como um rádio sintonizando uma estação distante, uma voz humana rasgou o ar. Corre! Carlos não precisou ouvir duas vezes. Ele se jogou para trás no mesmo instante em que as sombras na margem oposta se ergueram. Não eram mais silhuetas. Eram corpos, ou o que restava deles, costurados com fios de neblina, bocas se abrindo em espasmos, dentes que não eram dentes, mas agulhas de osso. E eles caminhavam sobre a água, deixando para trás pegadas que borbulhavam como feridas. O ar ficou espesso, como se alguém tivesse jogado mel podre sobre tudo. Carlos arrastou Lucas, ou o que sobrava dele, para trás de uma árvore caída, o coração batendo tão forte que doía. O bilhete. Não aguento mais ouvir vocês dois respirando sem falar nada. Eles respiravam. Ele pressionou a mão contra a própria boca, sufocando o som. Lucas, no chão, tinha os lábios costurados com linhas pretas, como se algo tivesse calado à força. Mas seus olhos imploravam. Então Carlos entendeu. Não era ele que eles queriam. Era o silêncio. Eles se alimentavam disso. Dos espaços entre as palavras, dos suspiros engolidos, das verdades nunca ditas. Lucas tinha sido só o primeiro. O mais fraco. O que ouviu demais. Uma sombra escorregou sobre o ombro de Carlos. Ele virou a cabeça devagar. Lá, pendurada no galho de uma árvore, uma coisa que já fora uma menina balançava levemente. Seu rosto era uma máscara de cera derretida, os olhos costurados com fio preto. Dos lábios, agora colados, vazava um fio de sangue que escrevia no ar. Você também nos ouve. Carlos sentiu o peso do próprio fôlego. Cada inspiração era um convite. Cada exalação, uma traição. E então, bem no fundo da sua memória, uma voz que não era sua sussurrou. Fale, grite, faça barulho, ou eles vão te desmontar peça por peça até você se tornar um deles. Ele abriu a boca. E berrou. O grito de Carlos não foi um som. Foi uma fratura. Raizou pelo chão como uma fenda negra, rasgando a terra em veias que se encheram de vozes, os sussurros que ele ignorara por anos, os pedidos de ajuda engasgados na garganta de Lucas, os choros abafados sob travesseiros, as confissões nunca feitas. Tudo isso jorrou de sua boca como um enxame de mariposas de papel, queimando ao toque do ar. A menina na árvore sorriu. Seu fio preto se desfez e os olhos se abriram, duas poças de tinta que escorreram pelo rosto, revelando não pupilas, mas espelhos. Carlos viu-se refletido nelas, não o homem que era, mas o que sempre fora, um buraco. Um espaço vazio onde os outros desabavam, onde as palavras alheias apodreciam em silêncio. Você não ouve, disseram os espelhos. Você engole.
E então, como um boneco desamarrado, a menina desmoronou em pedaços de cera. Não havia corpo, só letras. As mesmas que sangravam de seus lábios agora se espalhavam pelo chão, formando uma frase que crescia, devorando a terra. Nós somos o que você calou. Carlos caiu de joelhos. Não por medo, mas por reconhecimento. Cada nome que nunca pronunciara, cada dor que fingira não ver. Todos eles estavam ali, costurados em sua pele como cicatrizes frescas. Lucas, a menina, os outros que veriam. Ele era a tumba deles. E então, pela primeira vez, escutou. Não com os ouvidos, mas com as mãos, pressionou as palmas contra o chão e sentiu as vozes vibrarem nos ossos. Eram pedras. Eram raízes. Eram o vento que finalmente tinha um nome. Quando se levantou não havia mais árvore. Nem corpo. Só um campo de flores negras, cujas pétalas eram feitas de papel de carta, cada uma com uma palavra escrita à mão. Ajuda. Por favor, me veja. Carlos colheu uma. E começou a ler em voz alta. Não era um fim. Era uma tradução.